Muito boa noite, povo de Deus, graça e paz. Você está no nosso Montecast, www.batistamontesiãosinop.com.br. Acompanhe a gente no nosso canal no YouTube, Monte Sião Sinop. E hoje nós temos o prazer de estar aqui conosco a dona Serli, e juntamente com a sua filha. E ela tem um testemunho de vida muito poderoso, porque, amados, o que a palavra de Deus diz? Amar a Deus, né, acima de todas as coisas, de toda a tua força e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que nessa colocação de amar o teu próximo a ponto de dar o rim para ele, seria mais bem colocado. E é isso que a gente vai falar hoje. Ela doou o rim. E não isso, mas doou pro ex-marido dela. Porque geralmente quando as pessoas elas terminam o relacionamento, ela quer que o ex pegue fogo, morra. É isso que a gente escuta no gabinete. Dona Serli, boa noite, que bom que a senhora está aqui, juntamente com a sua filha Ellen. A Ellen faz parte da nossa mídia, essa moça bonita aqui, o esposo dela filmando ali como nosso sonoplasta, como técnico, fotógrafo. Ele é tudo. É Henrique Palhão. Boa noite, minha irmã. Fala um pouco sobre essa questão antes da conversão e depois da conversão. Boa noite. Então, eu já conhecia os caminhos do Senhor, mas eu ainda não tinha entregado a minha vida para Deus, né? Para Jesus. Aí quando o pai, meu ex-esposo, o pai dos meus filhos estavam muito mal, já estava na hemodiálise já há 8 anos. Na verdade, há 5 anos aí eu falei para ele, se você não conseguir nenhum doador, eu faço os exames e vamos pedir a Deus que dê tudo certo. E começou com um parente dele, foi com uma sobrinha, não deu certo, foi com um sobrinho, não deu. Aí quando ele não conseguiu mais com ninguém, aí eu falei, então eu vou fazer os exames. Aí fui fazendo os exames, vários tipos de exames, a gente foi para Cuiabá, fomos para Curitiba, onde foi feita a cirurgia. Mas eu sempre, antes de tudo, eu pedi a Deus, Senhor, se for da sua vontade, que eu seja a doadora, o Senhor cuida de mim também, né? Porque eu precisava ter saúde para continuar depois. Misericórdia, vai doar o rim, morre, está repreendido. Aí eu sempre pedi a Deus que desse saúde e que desse tudo certo para ele também. Aí, no decorrer do tempo, eu fui fazendo os exames, ele foi fazendo, aí eu fui tudo dando certo, daí eu fui compatível com ele, né? Daí quando foi marcada a cirurgia, era para ser em 2009, mas daí eu tive um problema de saúde. Aí eu não consegui fazer naquele ano. Passaram-se 6 meses, aí conseguimos agendar para 2010. Em junho de 2010 foi a cirurgia. E no dia que eu entrei para fazer a cirurgia, eu falei para Deus, Senhor, que o Senhor me cuide, né, o pós-cirúrgico, que eu possa retornar para minha casa, e assim que eu chegar em Sinop, eu vou procurar uma igreja. Olha só. Daí, passou um tempo, ainda não fui naquela época, não foi no mesmo ano, mas daí eu conheci o meu esposo, que é o Carlos, que estamos com ele hoje, que eu estou com ele. E o Carlos está lá fora, hein? Está lá fora. Ele falou, vai lá para fora. Ela já falou, vai lá para fora, porque senão você vai ficar assistindo os vídeos aqui fazendo barulho. Aí eu falei para ele assim, amor, eu preciso conhecer uma igreja. E eu tinha uma referência como igreja ali na nossa vizinha. E eu falei assim, eu quero ir naquela igreja que tem 2 pisos, mas nem sabia como que era dentro da igreja, né? E a gente foi, daí em julho de 2011, eu aceitei Jesus e ele reconciliou. Ele fazia 7 anos que ele estava afastado da igreja. 7 anos. Uhum. E nesse dia a partir desse momento, daí então eu vi que Deus fez um milagre na minha vida, na vida do meu ex, que recuperou a saúde, e agora para nós estarmos vivendo uma vida com Deus, né? Aí minha filha também está aqui nos caminhos do Senhor. Glória a Deus, a família sendo direcionada. Abençoada. Mas me responde uma coisa, eu quero ser sensacionalista aqui um pouquinho. Como é que foi? A senhora é professora, né? A senhora é professora de que ano? Eu sou professora do pré-fase 1. Pré-fase 1. Crianças de 4 a 5 anos. Quantos anos já? Já nessa fase eu estou acho que com 5 anos, mas que eu estou no município nessa educação infantil desde 2000, 25 anos. Você que está assistindo, você já viu a sala dos professores, não já? Eu, pelo menos, quando eu era criança, eu ficava olhando as professoras ali, né, dentro, né? O que as suas amigas falavam em relação a isso? Você vai doar o rim pro seu ex, né? Porque a gente quer que o ex pegue fogo, morra, né? Caia de cima de um prédio.
Na época que eu fiz a cirurgia, eu doei, eu estava fazendo faculdade, então as meninas, as colegas da sala, foram muito questionadoras, assim, falaram assim, nossa, você vai doar o rim para o seu ex-marido? Se fosse eu, só doava se estivesse podre. Verdade, uma colega minha que era amiga mesmo. Aí eu fui, doei, aí quando eu retornei, daí eu trabalhando já, né, nessa unidade que eu estou agora, né? E aí, não, minto, eu estava na creche Gente Feliz. Aí todo mundo que via, nossa, você doou ruim. Quando eu estava lá no hospital, antes de eu ganhar alta, vinha os enfermeiros de outras áreas e vinham e falavam assim... Quem que é esse bicho estranho que a gente quer conhecer? Quem é você? Quem é você, menina? Você doou um rim. Tu ex ainda? Sua estrelinha está brilhando, elas falavam assim. Brilhando? Porque eu fui um sol, uma supernova. E aí eu sempre, quando alguém fala alguma coisa, eu sempre falo, não, eu faria novamente. Só como eu só tenho um rim, então não posso ser o rim, né? Mas eu doaria novamente, se fosse o caso. Mas não me arrependo, nunca tive nenhum problema de saúde que eu pudesse me arrepender do que eu fiz. Faço e farei novamente, se for o caso, quando Deus me levar, eu doarei meus órgãos. Irmã Celi, e fala pra gente, como é que foi essa experiência? Porque a senhora encontrou Jesus logo após. Uhum. Como que foi essa transição? Porque quando você volta da cirurgia ali, você imagina um milhão de coisas, né? Eu poderia ter morrido na cirurgia, eu poderia ter deixado os meus filhos órfãos de mãe. Como que foi isso para a senhora? Olha, quando eu acordei da anestesia, eu fiquei muito emocionada. Porque no dia que a médica que fez a minha cirurgia, que são duas equipes, uma enquanto está atendendo ele, está atendendo eu, né? São duas equipes no centro cirúrgico. A médica que me atendeu era uma médica, a doutora Luciana, e ela estava grávida de 7 meses. Olha só. A barriga enorme, me atendeu, né? E ali, daí ela falou que tinha dado tudo certo, eu fiquei toda, né, emocionada por aquilo. E eu entendi naquele momento que Deus estava na minha vida, porque você fez uma cirurgia, lógico, é uma cirurgia, para mim não era tão assim como fosse para ele que ia receber, né? Ele precisava de ter mais cuidados, porque pode ter rejeição e tal. Sim. Mas no momento que eu saí dali, que eu fiquei 2 dias só no hospital, eu saí dali, já fui para conhecer Curitiba, os pontos turísticos, junto com uma mulher que me recolheu na casa dela como se fosse minha mãe, sabe? Ela me cuidou. Eu fiquei na casa dela 12 dias. Uma pessoa estranha. Estranha, na verdade, assim, eu nunca tinha visto ela. Ela era parente de uma sobrinha do meu ex-esposo. Ela era minha prima afastada, de 2º grau. E ela me recolheu como se fosse a filha dela. Assim, olha só. Ou seja, Deus direcionando todos os passos, todas as situações. Sim. Era para eu ter ficado numa casa de apoio, que talvez eu ia ter que me virar meio sozinha, e enquanto isso eu fui na casa dessa pessoa. Eu nunca me esqueço dela. Qual é a lição mais preciosa disso que a senhora vivenciou? Que Deus está em todos os lugares. Você pode achar que está sozinho, que você está perdido, mas Deus está ali. Deus te encontrou. Deus me encontrou. Deus permitiu uma situação dessa para que Deus você me fez de novo. Direcionasse o coração para Ele e falasse: agora eu quero te conhecer. Sim, com certeza. Deus me encontrou, Deus me fez novamente, né? Renasci em Deus. Eu nasci, na verdade, né? Porque eu aceitei Jesus e eu entreguei um pedaço de mim que poderia, né, a salvar a vida de uma outra pessoa, que eu fiz isso com intenção de salvá-lo, né? Porque se caso ele não estivesse aqui, hoje eu estaria cuidando de 3 filhos, né? Enquanto ele tem vida para a saúde, para cuidar dos filhos que estão com ele. Olha só, glória né? a Deus, né? Então eu sempre pedi a Deus que Deus desse saúde para ele poder me ajudar a cuidar dos filhos, porque os meninos ainda eram adolescentes na época, né? Eu era hoje, uma criança. Aí ele tinha 8 anos. Tinha 8 anos. Quando ela voltou da cirurgia, era dia do meu aniversário de 8 anos. Cara, que e daí loucura. eu fiquei 12 dias, né? Sem a minha mãe. Eu fiquei só no cuidado dos meninos, do meu pai, enfim, na época. E pra mim, assim, era muito louco, né? Porque as professoras da escola chegavam, Ellen, não sei o quê, tem que ver sua mãe e tal. Eu falei, não, minha mãe não tá aqui, não. Minha mãe foi viajar, ela foi doar um rim. Eu achava o máximo, sabe? E as professoras, que? Sua mãe foi doar um rim? Eu falei, sim, e é pro pai dos meus irmãos. Eu achava, assim, que eu tava nas estrelas. Mas, pra mim, assim, foi algo muito... Eu cresci muito com isso, né? De ter a minha mãe como o maior exemplo da minha vida. Porque hoje, né, acho que a
maioria da simpatia que eu tenho, dessa harmonia, dessa generosidade mesmo, vem muito dela, né? Porque ela sempre ensinou muito isso a gente. Então, quando eu entendi o que ela tinha feito por uma pessoa que, aos olhos de outras pessoas, fala, meu Deus, você é doida. Entendi que isso entendi que isso era além do que ela não estava olhando para ela, né? Ela estava olhando para não para a circunstância em si, mas para o que ela poderia ofertar na vida das pessoas. Eu acho que isso é muito o exemplo de Jesus, né, pastor? Que ele veio ao mundo para ofertar o melhor dele. Se doando, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é o maior exemplo, assim, de amor ao próximo mesmo. E como que foi essa transição, por exemplo, para você, 8 anos, você aceitando Jesus, trazer o evangelho para dentro de casa? Como que foi isso, Celi? Então, no começo a gente teve bastante dificuldade porque os filhos não aceitavam, né? Os meninos não aceitaram vir para os caminhos do Senhor. Mas eu vim com a Ellen, trouxe ela, nós começamos, aí nós estamos até hoje nos caminhos, graças a Deus a gente não se né? Não saímos fora do caminho do Senhor e Deus está abençoando ela, como está abençoando eu, sempre abençoando. E os meus filhos, graças a Deus, pai deles. Existe um legado para que eles possam se apoiar nele. Não é isso? Sim. E o mais interessante é o seguinte, o que a senhora falaria hoje para as pessoas que estão vivendo uma fase na vida delas onde elas não se encontraram ainda? O que a senhora poderia falar para aqueles que estão assistindo hoje? Porque às vezes, você que está assistindo esse vídeo, você pode estar passando por uma situação difícil, você pode estar vivenciando uma fase ruim. Ei, guarde isso no teu coração. Jesus é o caminho. Ele mesmo te convida, ei, troca comigo esse fardo. Às vezes você está procurando igrejas para lá e para cá. Ei, procure o Senhor Jesus. Procure uma igreja próxima de você. Foca naquilo que é bom, naquilo que serve para você. Não foca naquilo que os outros estão falando ou aquilo que você discorda. Não. Pega a essência. Quem é Jesus? Ele é autor e consumador da fé. Jesus, ele é o nosso Salvador, ele é Senhor da nossa vida. Que mensagem que a senhora deixaria hoje para alguém que está passando, por exemplo, a mesma situação, de ter ali um conflito, de estar passando por algo, de não se encontrar? Qual que é a mensagem que a senhora deixaria para as pessoas que estão nos assistindo hoje? Procure Deus, Jesus, e entregue sua vida para Ele. Deixa Deus fazer aquilo que precisa ser feito, né? A gente não pode mudar as circunstâncias, mas Deus pode. Tudo que a gente faz é entregar para Ele e falar assim, Senhor, toma as rédeas da minha vida, né? Elas estão em tuas mãos. Assim como eu fiz quando doei o rim. Então, para mim, Deus sabe o que faz. Todos os dias é um propósito que eu faço com Ele, né? Deus sabe de todo o meu coração. Eu faço e fiz e continuo fazendo. Se for da vontade dEle, né? Então, o exemplo que eu deixo é assim, a pessoa que tem alguma dificuldade na vida, procura Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho, a verdade e a vida. Ellen, 8 anos ali, vendo tudo isso acontecer, tudo perto de você, aí você teve o contato com a igreja. Como que foi essa transição para você? Para mim, acho que a mãe sempre tentou, né, levar a gente pelo melhor caminho possível. E a gente até frequentou, né, muito tempo na católica também. Então, quando para mim eu fui para uma igreja evangélica na época também batista, foi assim uma abertura de chave, porque eu comecei a aprender, né, ali. Acho que isso vem muito também do amor ao ministério de criança, porque foi ali que eu aprendi o verdadeiro amor de Jesus. Então, eu tive ali os ensinamentos para minha idade real, e eu comecei a falar para os meus amigos da escola, falando, gente, vamos lá, né? Tinha algum evento. Logo eu também comecei a participar de projetos onde eu tive a oportunidade de ser monitora. Também sempre vim trazendo esse ensinamento para que passasse aquilo que eu aprendi de Jesus, né? Não só para quem estava ao meu redor, mas para os menores até os maiores. Então, foi uma virada de chave, realmente, porque eu era muito nova, né? Mas eu sempre falo para a mãe que, desde muito nova, eu tive que aprender a ter uma maturidade muito grande. Por conta das circunstâncias, dos sofrimentos que a gente vivia dentro de casa, principalmente com os meus irmãos, né? Então, eu acho que
com 8 anos eu já estava muito à frente de todo mundo, né? Eu já tinha uma mentalidade totalmente diferente. Então, para mim, eu sempre fui muito proativa, sempre gostei de estar muito ativa nas coisas. Então, eu chegou a tempos ali de ter várias coisas e eu não parar em casa, né, mãe, durante a semana por conta de várias questões, mas eu fazia aquilo com muito amor. Então, para mim foi realmente assim, o encontro com Jesus foi cativante, foi um amor de pai, né? Por mais que desde pequena eu não tive assim um contato direto, mas foi um momento da minha vida que eu pude entender que ali era um amor de verdade, né? Por mais que a gente tinha amor de mãe e compartilhava com os meus irmãos também, mas essa questão do encontro com Jesus, desde muito nova eu consegui sentir esse verdadeiro amor, essa verdadeira paixão que Ele tem por nós. Algo que você precisa provar desse amor, esse amor que te surpreende, esse amor que te acolhe, esse amor que te transforma de dentro para fora. Mas, igual eu estava falando, eu quero um pouquinho de sensacionalismo. Fala para nós como que era Serli em casa, antes da conversão. A minha mãe, ela é descendente de italiano e de alemão. Meu Deus. Né? Então, assim, ela não ameaçava, ela falava, vou contar até 3. No 2, ela já estava correndo atrás. Era algo incrível, assim, mas e eu tenho, assim, eu sou muito mais equilibrada, mas eu sempre sou estressada igual ela, porque debaixo de um pé de morango não cai limão, né? Vamos combinar. Só se jogar. Mas a minha mãe, ela era uma pessoa, assim, muito estressada, então ela se estressava, ela perdia a paciência muito rápido. E principalmente isso, quando eu conseguia ver a mudança de Jesus, é até engraçado de falar, mas foi nos atos, nas atitudes dela, porque ela não foi aquele tipo de pessoa que fala, que justamente queria deixar isso, que você não precisa mudar para ir para Jesus, deixa Deus mudar a sua vida. Então, não precisa, né, fazer, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, eu preciso parar disso e daquilo para mim poder ir buscar o Senhor. Não, deixa Ele agir, né? Ele vai fazer a mudança na tua vida. O Espírito Santo, ele vai trabalhar em você para que você se torne a estatura perfeita para Ele, né? E isso foi muito real em casa. A mãe, ela... Posso falar? Já começou, agora vai ter que falar. Tô com medo de apanhar, brincadeira. Mas a mãe, ela... Eu sou um safanão. Ela era aquele tipo Mas ela tá passando, tu viu, amado? Sim, ela era aquele tipo de mãe que tudo que ela tivesse na mão, ela atacava. Tudo. E não tô brincando, tá? Teve uma vez que ela pegou... tentativa de... teve uma vez que ela pegou a panela do fogão para atacar no meu irmão, porque ele falou um palavrão, ela odiava palavrão dentro de casa. Certíssima, né? Mas, então, eu pude ver essa mudança ao decorrer dos anos. Ela não jogava mais panela. Não, foi se acalmando. Hoje, gente... Ela falou que Jesus me ganhou. Sim, Jesus transformou a vida. Porque hoje, quem conhece a mãe, pode ver, assim, essa pessoa serena, essa voz aveludada. Isso é verdade. Não, isso é verdade. Tranquilíssima. Ela fala, você fala assim, acho que essa mulher está mentindo, porque não pode. Ela é muito tranquila. Sim, e o verdadeiro significado assim de mudança de vida quando Jesus entrou. E não foi só isso, né? Acho que a questão também ali de dar um abraço, de falar palavras motivadoras, que sempre estava ali. Minha mãe nunca deixou de ser assim. Só que depois que ela encontrou Jesus, é claro que isso teve muito mais frequência, né? Então eu acredito que essas foram as maiores mudanças. Glória a Deus, louvado seja Amém. o nome do Senhor. Amém. E o que vocês falariam hoje para essa família que às vezes está passando por dificuldade? Às vezes você está assistindo esse podcast e o teu esposo pediu separação, a tua esposa, os filhos estão tudo desequilibrados, a família está em ruína. O que vocês falariam hoje para as pessoas que não se encontraram com Jesus? Porque existe uma diferença muito grande de você ir buscar Jesus e buscar uma religião. É totalmente diferente. Jesus é aquele que troca o fardo com você. Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O alívio vem dele, não vem de uma placa de igreja. O que vocês trariam para as pessoas hoje? Né? Então, eu acho que quando a gente entende o que realmente é o amor de Jesus, acho que todos, né, a gente abre os nossos olhos e a gente entende o que realmente é. Né? Então, um momento difícil, eu acho que o que a gente precisa entender é que momentos, infelizmente, eles vêm em vão.
né? A gente vai ter dias que a gente vai querer ficar, né? Igual diz o ditado, né? Vai se sentir pior que a bosta do cavalo bandido. Mas vai trazer ali um aprendizado. Acho que todo momento ruim ele te traz para um momento para aprender algo e talvez abençoar a vida de outras pessoas por já ter passado por isso. Então, eu acredito que se você está passando por um momento difícil, se apegue em Jesus. Não em placa de igreja, assim como o pastor falou, não em coisas materiais, mas aquele que é consumador, né? que tem um amor que pode suprir todas as suas dores. Então, que você siga a partir daqui, né? Buscando a Jesus e não aos homens, não à religião, porque quando a gente entende que Jesus ele está conosco e ele não sai do barco, ele não nos abandona, tudo acaba que não é que a dor anula, mas fica mais fácil de lidar. Eu acho que seria isso. Para você encontrar Jesus, você pode vir do jeito que você está. E se tiver que perdoar, perdoa. Se tiver que abraçar, abrace. Mas venha, Jesus fará o resto. Deus fará tudo. Da forma que você está. Verdade. Independente qual seja a situação que você está vivenciando. Venha como está. Você pode estar bebendo, fumando, pode estar na prostituição, pode estar no homossexualismo, não importa. Venha da forma que você está. Amém? Então, chegamos ao fim do nosso podcast. Quero agradecer a irmã Serli por ter... É muito impactante, né? Doou um rim para o ex. O amor ao próximo é tão grande, mesmo sem conhecer Jesus. O coração dela já havia a disposição de se doar para o próximo. Muito obrigado, irmã Serli. Obrigado também, Ellen. Obrigada. A Ellen é a nossa mídia aqui, é a mulher que cuida aqui. E filha, né? Então, nada mais justo do que trazer ela aqui conosco. Quero agradecer também o Henrique Palhão, que está ali, controlando o som, tirando foto, posicionando tudo. É aquele bombril que faz tudo. Deus abençoe a todos. Acompanhe, baixe o nosso aplicativo ali no Play Store, IBMS Sinop, e também na Apple Store, IBMS Sinop. Nós temos a nossa rádio online. Acompanhe os nossos podcasts, os nossos devocionais. Deus abençoe a todos e que o Senhor prospere a obra das tuas mãos. Amém. Fiquem todos com Deus.